Boa tarde a todos. Eu sou a irmã Silvia e nós vamos iniciar essa live aqui do Centro Âncora. É uma alegria recebê-los, uma alegria receber todos vocês que estão conosco já no chat. Eu estou vendo aqui pessoal do Maranhão, pessoal de Londrina, pessoal que já passou aqui pelo Centro Âncora, nossos alunos da Escola de Formadores, tantos religiosos, religiosas, pessoas que a gente conhece muito bem. Uma alegria recebê-los. Hoje nós vamos falar de um tema nessa live, um tema bastante complexo, que é sobre o suicídio na vida religiosa e sacerdotal, na vida consagrada e sacerdotal. Um tema complexo, um tema preocupante também, né? Que no mínimo nos preocupa. E nós queremos, de uma forma bem diferente das lives que são feitas aqui no Centro Âncora, fazer uma live hoje um pouco dialogada. E para isso nós convidamos uma conversa sobre o suicídio, né? Nós convidamos o Padre Alisson Valduga, meu colega de estudo, meu colega de profissão, um amigo também. Padre Alisson, conheci ele na Gregoriana, foi quem fez toda a minha avaliação de personalidade para a entrada no instituto aí, e já quero aqui deixar bem claro, gosto de enfatizar isso, que até hoje ele não me deu retorno sobre essa avaliação, então eu estou por aí, solta nesse mundo sem diagnóstico, por causa do Padre Alisson. Padre Alisson, que alegria te receber aqui. Padre Alisson é sacerdote palotino, alegria te receber. Quero te dar os parabéns também pela validação do teu curso aqui, né? Conseguiu aí essa etapa tão difícil para nós quando voltamos, e você conseguiu, né? Foi esse mês, e quero te parabenizar e te dar as boas-vindas ao nosso encontro dessa tarde, a nossa conversa, a nossa reflexão sobre esse tema. Boa tarde, irmã Silvia. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nessa live. Para mim é uma alegria, irmã Silvia, poder trabalharmos juntos hoje. Como você bem mencionava, temos uma carreira acadêmica e também como escritores, né, do nosso livro Árvore das Reflexões. Acredito que esse assunto de hoje, ele vem nos ajudar a refletir sobre tudo, como estamos vivendo a nossa vida religiosa, enfim, aqueles que também são leigos e que nos acompanham, né? Quais são os elementos essenciais que nós estamos priorizando em nossa vida em relação à nossa saúde, às nossas relações. E esse tema da psicodinâmica do suicídio, ele vem bem nesse tempo, né, do Setembro Amarelo, no qual todos nós nos solidarizamos com as perdas, com as pessoas que sofrem com essas dificuldades, né? E termos essa oportunidade de refletir hoje, nesta tarde, sobre este assunto, de fato, é algo muito importante. Então, muito obrigado pelo convite, né? E como você disse, essa live vamos fazer de uma maneira quase que informal, não é? Mas trazendo esse conteúdo também que é bastante importante para todos nós. Isso mesmo. Então, quero começar essa live trazendo um texto bíblico, uma fundamentação bíblica muito importante,
que eu gosto particularmente, né? E vou ler um pedacinho para vocês do primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo do 3 ao 8. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira minha vida. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo de Yahvé veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu. E depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Porque nós quisemos começar com essa passagem bíblica. Para nós, a primeira coisa sobre o suicídio, né, vamos pensar sobre a ideação suicida, o desejo de morte, que é mais comum do que nós pensamos. É mais comum do que nós pensamos. E lendo para vocês agora, me recordava de um professor meu, da abordagem da cognitivo-comportamental, durante uma aula. Ele dizia que num momento muito bom da vida, aqui nós vemos Elias no momento depressivo, né? De humor depressivo, triste, difícil da vida. Mas ele dizia de um momento muito bom, que ele estava no momento, no auge da carreira dele, e ele estava dirigindo do norte do Paraná para Curitiba. E ele dizia, naquele momento em que eu estava dirigindo, por um segundo eu pensei, e se eu acabasse com a minha vida agora? Veja só, ele estava bem, ele tinha conquistado muitas coisas do que ele sonhou para conquistar. Ele vinha para Curitiba para assumir grandes coisas e passou um pensamento rápido pela cabeça dele. E se eu acabasse com tudo agora? E ele foi conversando, claro, com aquele pensamento e dizendo, mas por que isso agora? Né? Isso significa o quê? Esse pensamento que me veio agora significa o quê? E é sobre isso que nós queremos falar, o quanto que é comum, mas o quanto nós também queremos dar esse alimento que o anjo veio dar a Elias e dizer, come, levanta e caminha mais um pouco. Que nós vamos falar lá no final sobre alguns pontos sobre a prevenção ao suicídio, sobre alternativas. Veja, quando nós falamos de morte, quando nós falamos de ideação suicida, de pensamento de morte, nós estamos falando de uma possibilidade que passa pela cabeça de alguém. Nós estamos falando de uma alternativa, que é uma das alternativas que aquela pessoa encontrou para dar uma resposta à sua dor, à sua angústia, é a morte. Então, tem até um grupo de apoio nos Estados Unidos que o nome é Alternativa ao Suicídio. Ou seja, nós precisamos dar uma outra resposta e nós viemos aqui não só para falar da psicodinâmica, mas como de alternativas, né? Ao invés, nós sabemos que talvez muitas pessoas que estejam nessa live possam estar pensando sobre isso. E nós queremos dar uma alternativa.
uma alternativa ao suicídio? Se nós estamos pensando em morte, por que não pensar em uma outra alternativa? E para falar sobre isso, nós queremos entrar na psicodinâmica do suicídio. Veja, o suicídio, já lhe dou a palavra, Padre Alisson, vai ser uma disputa aqui pela palavra. O suicídio, ele é multifatorial, ele tem muitos fatores. Não tem um culpado. A pessoa que comete o suicídio não é culpada, e nem aqueles que estão à volta dela. Então, o suicídio ele pode ser visto por diversas perspectivas. E a perspectiva que nós queremos trazer hoje para vocês é uma perspectiva psicodinâmica, uma psicodinâmica do suicídio, e nós vamos também falar sobre o que é uma psicodinâmica, então. Como entender uma psicodinâmica do suicídio. Padre Alisson? Muito bem, irmã Silvia. Eu acho que entender a psicodinâmica, porque primeiramente o que é uma psicodinâmica, né? É como nós, ou melhor, como a pessoa em si, ela funciona a partir dos elementos que compõem uma psicodinâmica. Que aí nós temos os sentimentos, temos as nossas necessidades, temos também os valores, também nossos estilos, que nós chamamos de estilo defensivo, que é a maneira com a qual nós aprendemos a nos relacionarmos com o mundo, né? Então, por que é importante nós compreendermos a psicodinâmica? Porque é a partir desse funcionamento que nós vamos nos dar conta de dificuldades que podem acarretar ao longo do tempo esse desânimo e essa alternativa contrária à vida, que é aquilo que nós vimos falando anteriormente. Então, primeira coisa da psicodinâmica é nos darmos conta dos sentimentos em relação àquilo que nós vamos fazendo no dia a dia. Se nós falarmos de vida religiosa consagrada, qual é o sentido que isso vai tendo para como eu me sinto no meu trabalho, na minha comunidade, né? Aqueles que são leigos, como eu me sinto no meu trabalho, na minha família, na minha relação matrimonial, por exemplo. Então, identificar esses sentimentos que vão acontecendo, que vão surgindo no meu dia a dia. E esses sentimentos, eles, de certa forma, vão em busca de um valor ou de uma necessidade. Ou seja, se eu tenho uma necessidade de afeto, uma necessidade de ser reconhecido, esses sentimentos meus, eles vão buscar esse reconhecimento, por exemplo. E quando nós falamos que esses sentimentos vão em relação aos valores, nós estamos falando de sentimentos que proclamam, que demonstram no meu dia a dia valores relacionados à dimensão religiosa ou à nossa dimensão moral. Então, esses elementos aí vão, ou nos darmos conta desses elementos, nós vamos entendendo a nossa psicodinâmica, ou seja, o que eu sinto e em que direção esses sentimentos eles estão me impulsionando, ou seja, para as minhas necessidades, para os meus valores, né? Reconhecer também os sentimentos, especialmente sentimentos de raiva, né? Que a raiva ela é uma energia, e essa energia ela pode ser voltada ou direcionada para um trabalho, para produzir alguma coisa, ou ao contrário, ela pode ser uma energia que ela vai ser direcionada para você mesmo, e isso pode gerar também uma tristeza. Que a raiva, essa energia, ela também vem quase que paralela com a tristeza, né? Então, quando eu não consigo
manifestar o meu sentimento, eu acabo gerando uma tristeza. Então, se eu tenho um sentimento de raiva ou agressividade e eu não consigo manifestar isso ou de maneira verbal ou até mesmo numa ação, né, que seria mais agressiva, isso vai gerar em mim uma tristeza. Por quê? Porque eu fico com essa energia guardada e essa energia não produz. Ela vai produzir, então, uma tristeza, né? Outro elemento da psicodinâmica, depois também você pode ir complementando, né, Ana Silvia, mas que você já mencionou é a questão da culpa, né? Porque dentro dessa questão do suicídio, a culpa ela é muito forte dentro da psicodinâmica, porque quem fica sempre fica com a pergunta: o que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? Então, automaticamente gera-se na psicodinâmica, ou seja, no meu funcionamento psicológico, uma culpa em relação à perda, né, desta pessoa, à morte desta pessoa. Mesmo intelectualmente ou racionalmente, nós sabendo que não temos uma culpa, porque não tem como nós direcionarmos uma culpa nesse sentido, o nosso psicológico, ele inclui dentro dessa psicodinâmica, desse funcionamento, esta culpa. E esta culpa vai gerando uma tristeza que pode gerar esse sentimento de inferioridade muito grande. E a inferioridade significa eu não consegui fazer alguma coisa, ou seja, quando eu aparentemente teria uma missão a ser feita e eu me senti incapaz de fazer esta missão. Então, gera esta inferioridade, que depois, dentro dessa perspectiva, pode se gerar outros sintomas, né, relacionados à dimensão corporal, alguma dor, tanto psíquica quanto na dimensão biológica, não é? Então, tem mais ou menos esses elementos, né? Acho que você podia complementar também, né, Silvia, porque você foi acompanhando e percebi que você tinha alguns elementos para complementar também. É interessante essa questão da psicodinâmica, porque além desses sentimentos muito importantes de tristeza, raiva, culpa, inferioridade, como eles se manifestam, também tem a questão de como aí que entra não só o suicídio, mas a autolesão, né, Padre Alisson? Porque é uma forma de eu materializar esses sentimentos. Como que eu materializo dor psíquica? Como eu materializo dor psíquica? Veja bem, eu posso materializar através de uma dor corporal, jogar para o meu corpo as chamadas, né? Antes chamadas somatizações, né? Estou com uma dor de cabeça e não sei de onde vem. Estou com uma dor no estômago e não sei de onde vem. Dores psíquicas que se materializam. Autolesão, por exemplo, que nós vamos falar, se eu não me engano, vamos falar no congresso sobre isso. Autolesão é uma forma de materializar a minha dor. O suicídio é uma forma de materializar a minha dor. É uma forma visível. Não só uma materialização da dor psíquica, é praticamente uma denúncia da minha dor. Eu acho interessante e dolorosos os processos quando chegam até nós sobre o suicídio, que as pessoas dizem assim, a pessoa não deu nenhum sinal. E nós podemos pensar, imagina que a pessoa não deu nenhum sinal. De fato, em alguns casos a pessoa não dá nenhum sinal. O único sinal que ela vai vir a dar é
a morte, né? Esse é o sinal da imensa dor psíquica que aquela pessoa estava sofrendo. E quero trazer ainda para a nossa psicodinâmica sentimentos, né? Emoções, estilo defensivo, que nós vamos falar lá na frente, valores, né? Quero trazer a questão dos ambientes, o quanto que o ambiente também interfere na nossa psicodinâmica, e quando nós falamos em uma psicodinâmica do suicídio na vida sacerdotal e religiosa, nós não podemos nos esquivar de rever, e não estou colocando aqui a culpa, mas não podemos nos esquivar de rever as nossas estruturas de seminário, de casas religiosas, de relações clericais, relações da vida fraterna, entre aspas, coloco entre aspas e vou explicar o porquê, né? Relações da vida fraterna, estruturas da vida religiosa, estruturas da vida sacerdotal, que não provocam o suicídio, mas que favorecem. De que forma? Nós falávamos que dentro da psicodinâmica estão presentes os sentimentos, sensação de abandono, de isolamento, os sentimentos de solidão profunda que um sacerdote pode viver dentro da vida sacerdotal, o sentimento de solidão profunda que um religioso pode viver dentro da casa religiosa. Então, tudo isso compõe uma psicodinâmica do suicídio na vida religiosa. E ainda vou um pouquinho mais além. Vamos pegar o comportamento irônico dentro dos seminários, dentro da vida religiosa, as brincadeiras que passam dos limites, brincadeiras que se tornam desrespeito, e que o outro entra na brincadeira e ri sobre a própria dor para não ficar fora do grupo. Pode ser que a gente pense assim, mas isso isso não acontece. Isso acontece mais do que vocês imaginam. O que nós escutamos dentro de consultório de pessoas que sofrem, que choram a própria dor psíquica, o próprio conflito psíquico, mas que dentro da vida comunitária ri dele, porque todos fazem chacota de um sofrimento psíquico muito parecido. São inúmeros os casos, são incontáveis os casos. Então, nós não podemos fechar os olhos que muitas vezes os nossos ambientes religiosos, que os nossos ambientes de seminário, os nossos ambientes de casas religiosas se tornaram ambientes desrespeitosos, profundamente desrespeitosos. E quem está numa dor como esta, dificilmente vai ter estrutura depois para lidar com essa dor. E vejam bem, a percepção de quem está numa dor psíquica, ela está limitada, ok? Ela está limitada. E quero trazer aqui um teórico que se chama Bernard Lonergan. Ele vai falar sobre as liberdades, né? Duas que nós temos. Quem é da escola de formadores tem que saber a teoria de Lonergan. E quem não é, nós vamos apresentar. E quem é e não lembra, vai recordar nesse momento, né? E Lonergan, ele fala sobre duas liberdades. Então, a liberdade essencial do ser humano, que nós temos por essência, somos livres por essência, e uma liberdade efetiva, ou seja, nós temos essa liberdade essencial e nós vamos efetivando ela.
Nossas dores psíquicas vão diminuindo a nossa liberdade efetiva. Elas não tocam na nossa liberdade essencial. Elas tocam na nossa liberdade efetiva, essa liberdade que nós vamos efetivando. A dor psíquica toca ali, nessa liberdade efetiva. Então, limita a liberdade da pessoa. E vou um pouquinho mais a fundo com Lonergan. Lonergan vai trazer para nós, então, os níveis de operações. Como se opera um processo de decisão. E nós vamos aplicar isso à tomada de decisão de tirar a própria vida. Vejam, vocês... quando nós temos um relato sobre suicídio, sobre quem tirou a própria vida, nós temos um processo ali. Então, nos contam de uma carta que a pessoa deixou. Vocês pensem que para escrever uma carta se despedindo, eu coloco ali processos. E um processo de decisão. Eu estou decidindo. Enquanto eu estou escrevendo uma carta, está incluso ali meus sentimentos, as minhas defesas, a minha dor psíquica e, por fim, a minha decisão. Quando eu assino uma carta, eu olho e digo, é isso aqui. É isso que vai acontecer. E deixo. Então, tem um processo de decisão. Então, quais são os processos os níveis de operação de Lonergan dentro de um processo de decisão? Então, Lonergan vai falar que nós passamos pela experiência, ou seja, eu percebo, eu vejo, eu toco. Vamos trazer isso para a nossa temática. Eu percebo a minha dor, eu vejo a minha dor, eu toco a minha dor. Tá? Quem está numa dor psíquica percebe, vê e toca a dor psíquica. Ela é perceptível, ela é visível, se pode tocar. Tá? A pessoa pode tocar. Primeiro passo do processo de decisão. Eu percebo, vejo e toco. Segundo passo, ele chama de inteligência, que significa compreender e reconhecer. Eu compreendo e reconheço essa dor. Terceiro passo, o julgamento, o juízo. Eu tenho um raciocínio sobre aquilo que eu compreendi, sobre aquilo que eu reconheci. E a decisão, eu delibero. Agora vamos voltar ao primeiro passo. Então, experiência, eu percebo, vejo e toco, eu compreendo e reconheço, eu raciocínio, tenho um raciocínio sobre aquilo que compreendi e delibero. Num caso de suicídio, a pessoa vê, toca, percebe, sente. Mas ela não compreende. Ela não compreende. Então, aqui nós temos essa liberdade efetiva no processo de decisão dentro da psicodinâmica da pessoa sendo afetada. Ela não compreende. Não compreende porque eu não tenho mais sentido na vida. Porque nós que escolhemos seguir o Deus da vida, de repente pensamos na morte. Ela não compreende, é incompreensível essa dor para a pessoa. Não compreendendo, eu não posso fazer um raciocínio diante daquilo que não foi compreendido. Então, essas duas fases do processo decisório, dos níveis de operação de Lonergan, dentro de um processo de decisão, são afetadas. Então, ela passa da experiência ao quê? Ela pula para a decisão. Ela delibera sobre a dor. Ela delibera sobre aquela dor intensa, imensa, que ela vê,
toca e percebe. Então fica defasado, fica limitado o processo de decisão da pessoa que pensa no suicídio. Por isso que é muito importante pensar na morte, né? Por isso que é muito importante que esta pessoa, quando fala, e nós vamos falar, queremos chegar até lá, né, Padre Alisson? Nos mitos e fatos sobre o suicídio, quando a pessoa fala sobre o seu desejo de morte, ou sua falta de sentido na vida, é muito importante que um outro a ajude. Veja, esse processo de decisão, ele está limitado, ele está bloqueado por uma dor psíquica real, uma dor psíquica real. Essa pessoa precisa de um outro que ajude a reconhecer, a compreender essa dor e a pensar sobre aquilo que ela compreendeu desta dor, para assim tomar uma decisão e nós podermos entrar aí com uma alternativa ao suicídio. Veja, são fatores importantíssimos nesse caminho de psicodinâmica do suicídio que nós estamos fazendo. Padre Alisson. Esses elementos, eles são bastante importantes no sentido de qual é o papel também dos ambientes, como você mencionava antes, Irmã Silvia, porque a partir do momento que que a pessoa tem a experiência dessa dor, né, e que ela passa para a decisão, então existem dois processos falhos, que é a inteligência e o juízo, que envolve a questão do nosso córtex frontal, que é aquilo que é próprio do ser humano, a capacidade de olhar e prever as consequências. Então, a dor ela é tão forte que ela acaba pulando esse processo de prever as consequências. E a solução vista pela pessoa é justamente o suicídio, ou seja, acabando com a vida, eu acabo com a dor. Porque é uma dor que só eu sinto e ninguém mais consegue compreender. E o psiquiatra Glenn Gabbard, ele cita também o Durpat, que é um outro psicólogo, e ele vai trazer, dentro desse processo, que geralmente, por trás de um comportamento de suicídio ou de tentativa de suicídio, existe uma perda do objeto de amor. Ou seja, algo que o paciente, que a pessoa revela um intenso desejo, né, de relação com esse objeto. Então, por isso que, às vezes, essa dimensão da tentativa do suicídio está ligada a uma perda do objeto de amor, significa algo que ele tem uma relação forte. E isso nós podemos ver em várias situações de pessoas que perderam bens, perderam pessoas da família, perderam pessoas amigas. Então, existia muito na dimensão também da agricultura, né? Quando tiveram muitos problemas em relação a contas em banco, as pessoas não veem mais saída de como lidar com aquela situação, ou os filhos ou a família está sem condições, ele não vê outra saída. Então, veja, existe um processo de afeto muito grande em relação a essa perda. E no suicídio, então, está presente, digamos assim, um processo patológico de luto. E a partir do momento que a pessoa perde algo, ela entra em um processo de luto. Só que existe um luto que, digamos assim, é um luto normal de uma perda, e existe um luto patológico que entra justamente numa dor excessiva. E aí
como também alguns manifestaram em nosso chat, né? A pessoa que entra nesse processo, nessa psicodinâmica, se ela perde, por exemplo, uma pessoa amada, ou seja, pode ser até um genitor, né? Um pai, uma mãe, ou alguém significativo, nos, nos eventos principais, ou seja, aniversários, ou algum evento que essa pessoa era bastante importante, existe uma queda no humor. A pessoa, porque aquele momento, aquela situação, ela revela ou traz novamente, ou retorna na psicodinâmica da pessoa aquele sentimento de perda. E dependendo do grau de afeto existente, isso gera uma dor tão grande que a pessoa vai, então, buscar acabar com essa dor. E por isso entra aí essa questão de um apego muito forte em relação a essa perda, e aí o suicídio vem ou aparece como uma única saída para restabelecer essa coesão do ser, né? Porque o ser, o self, ele meio que se despedaça, se nós podemos, né, de uma maneira figurada dizer, ele se dilacera pela dor. E e a pessoa então vê o suicídio como uma maneira de reiniciar ou de reintegrar esse processo. E por isso que algumas situações de suicídio acontecem, por exemplo, em aniversários do pai ou da mãe que já faleceram. Por exemplo, eu experienciei em Roma uma situação que foi justamente no Natal, por exemplo, um sacerdote se suicidou. Por quê? Porque são datas que fazem com que esse sentimento de dor retorne à psicodinâmica, né? Porque relembra esse apego e esse afeto. Então, todo o ambiente que nós falamos antes de relações, ele também joga, né? Ele tem uma importância muito grande. Por isso, dentro dos nossos seminários, dentro das nossas casas de formação, mas também dentro da nossa família, o ambiente que vai gerando, que vai se construindo, ele também vai, de certa forma, dando ou gerando, né, alguns sentimentos na psicodinâmica que podem também levar a este processo. É interessante, Padre, quando você falava sobre o luto, perder alguém, existe também antes do ato do suicídio, um luto de si, né? Uma perda de si. Então, a pessoa já perdeu a si mesma, porque nós vamos lá na frente ver alguns dos pontos de alerta, né, ao suicídio, o desespero, a desesperança e o desamparo. São palavras, nós até comentávamos, essas são palavras essenciais: desespero, desesperança e desamparo. Quando nós falamos de alguém que toma essa decisão, é porque justamente já acabou a esperança, não existe mais esperança, o desespero é imenso e o desamparo de si é imenso. Por isso que quando nós falamos e vamos falar muito no congresso também de autocompaixão, né? De compaixão, de olhar-se com compaixão, é procurar ajudar a pessoa que dentro dela mesma ela encontre uma fonte de compaixão, de autocompaixão, uma fonte de esperança. Quando alguém tomou essa decisão na vida, é porque isso já não existe mais. E uma coisa importante, porque a gente está acompanhando ali o chat,
das pessoas que estão colocando relatos sobre pessoas conhecidas, né? Pessoas da família que estavam esperando um atendimento psicológico, que não deram nenhum sinal, ou que escreveram carta, passaram por esse processo que nós estamos falando aqui. É interessante que quando veja só, por que a culpa de quem fica é muito forte? Exatamente porque a gente pensa o que eu poderia ter feito. Mas veja bem, quando nós falamos lá atrás sobre um processo de decisão, que a pessoa passa da experiência diretamente para a deliberação, então ela já fez luto de si mesma, né? Ela já morreu, a morte está instalada aqui dentro, está fazendo luto de si mesma. O tempo é curto, eu não tenho o mesmo tempo de um processo de decisão de uma pessoa que não está em sofrimento psíquico. O tempo é muito breve, quando você viu, aconteceu. Então, por isso que aquela sensação, e é interessante a gente trazer esse termo psicodinâmica, um termo bastante psicoanalítico, né? Que o evento em si, suicídio, projeta em nós muitos sentimentos, os sentimentos dos quais esse evento é carregado. E a culpa se dá porque, de fato, o espaço de tempo entre a experiência e o processo de decisão foi curto demais, não deu tempo. Então, em nós também fica impresso, impregnado esse sentimento, projetado esse sentimento. Não deu tempo, foi curto. Quando nós vimos, já aconteceu. Como que eu não percebi? Então, é interessante pensar nessa psicodinâmica e nesses processos que acontecem e o que fica em nós, o sentimento que fica em nós. Não demos conta, não podemos ajudar a tempo a pessoa. Exatamente, porque a psicodinâmica que aconteceu dentro da pessoa foi muito rápida, o processo foi rápido. Existe um processo, mas esse processo é rápido. O processo de adoecimento, o processo de dor psíquica é longo, tá? E quando nós falamos de intervenções, nós falamos de intervenções antes, né? Nesse processo de dor psíquica. Porque quando a decisão é tomada, dificilmente nós temos algo para fazer quando a decisão é tomada. Né? Dificilmente nós temos algo para fazer, porque o processo é muito curto. Sabe, irmã Silvia, que dentro desse elemento que você coloca, entra uma dimensão preventiva, e até no chat colocavam como a gente pode perceber, por exemplo, o desamparo, o desespero, né, e a desesperança. Isso são elementos subjetivos. Então, é difícil nós percebermos em nós e no outro esses elementos. Mas tem outros elementos que nós, podemos dizer assim, manifestamos, ou seja, a pessoa manifesta. Então, quando eu estou em um processo subjetivo de desesperança, o que eu manifesto, né? Eu manifesto pessimismo, desprazer, por exemplo, eu não tenho mais desejo de fazer coisas que eu fazia antes, né? O meu trabalho, tanto na vida religiosa quanto na vida de leigo, vai perdendo sentido, né? A questão do desamparo, eu, eu, eu me sinto sozinho,
eu me sinto isolado e eu começo a me isolar. Então, assim, o sentimento, nós vamos perceber ele a partir de atitudes, né? Então, como nós percebemos ou sabemos que uma pessoa é justa? Quando ela age de maneira justa. Então, é a partir das atitudes dela que nós vamos perceber aquilo que é o valor que ela proclama, ou até mesmo quais são os sentimentos que ela tem dentro dela, né? Então, é muito difícil, tá? Nós conseguimos perceber essas coisas e perceber quando a pessoa está pensando em suicídio. Não é fácil, né, irmã Silvia? Porque às vezes nós aqui falando, parece que é algo fácil de se perceber. Não, é muito difícil. É muito difícil nós percebermos porque a pessoa dá sinal, sim, ela dá sinal, mas nós precisamos ser muito perspicazes. E nós sabemos que nós vivemos em um mundo hoje de muita correria. As famílias em casa é difícil almoçar junto, estar junto, ou estar no celular, uma está chegando, outra está saindo. Na vida religiosa, às vezes, nós estamos com uma reunião em cima de reunião, é missa, é retiro, e às vezes nós não paramos para perceber ou para escutar o que eu e o outro estamos precisando ser escutados. Então, é uma questão muito sutil. Por isso que eu acho que seria interessante nós entrarmos, né, irmã Silvia, nessa questão dos fatos e mitos em relação ao suicídio, porque vai também nos ajudar a perceber um pouco como lidar com essas situações, né? Então, vamos ver É, alguns elementos, sim. antes de nós entrarmos, eu queria colocar um outro elemento que também é muito perceptível da pessoa que planeja tirar a própria vida, né? Dar um fim a essa dor. Os sonhos. A pessoa não tem mais sonhos. É lógico, ela não consegue mais se projetar adiante, não consegue mais ter uma visão de futuro. Então, é muito interessante. Eu trago a vocês um relato aqui de um retiro psicoespiritual que eu fui fazer e ministrar, né? Um retiro psicoespiritual e esse retiro ele tem vários exercícios psicoespirituais e o último dele você ainda inclusive me ajudou a montá-lo, né, Padre Alisson? O último ponto é muito intencional, que ele se chama reencontrar-se com os seus sonhos. A pessoa que está com esse sentimento de desesperança, desespero e desamparo, tem uma dificuldade imensa de realizar esse exercício de se reencontrar com seus sonhos, porque não tem mais projeto para o futuro, projetar-se a um futuro, não tem mais projetos, não tem mais sonhos. Então é um ponto bastante importante. Sem dúvida. E depois nós vamos ver também os sinais de alerta depois, que podem ser, digamos assim, luzes que se acendem para que nós possamos perceber quem está próximo de nós, nossos filhos, marido, mulher, nosso colega padre, ou nossa colega religiosa, algumas movimentações ou algumas atitudes, algumas falas que podem estar implícitas, um pensamento ou uma pequena ou o início de uma ideação. Então, claro que às vezes quando nós perdemos alguém, ou na maioria das vezes quando perdemos alguém para o suicídio, né, que cometeu suicídio, nós pensamos: como que eu não percebi? Como que eu não me dei conta? E aqui tem um ponto essencial que as coisas ficam claras depois do acontecimento, né?
Quando nós perdemos a pessoa, aí parece que nós conseguimos fazer uma regressão e nos darmos conta dos sinais. Então, por isso que eu falava que é muito difícil nós nos darmos conta desses sinais, existe uma certa perspicácia necessária, e por isso nós não podemos nos culpar se isso acontece e nós estávamos junto com essa pessoa, porque de fato ele é muito silencioso e ele vai agindo de uma maneira, aquilo que a irmã Silvia falava, é, se instala dentro de nós. Eu recordo que um colega uma vez dizia, diante de uma situação dessa, e que a pessoa já estava morta caminhando entre nós já fazia tempo. Né? Isso me chamou muito a atenção, porque, de fato, se instalou dentro dela já a morte. E ela estava morta, mesmo viva, porque ela não tinha mais o desejo de viver. Então, não entremos num processo de culpa por não nos darmos conta, porque é difícil nos dar conta. Então, como nós podemos, por exemplo, entrarmos nesse processo aqui de observar um pouco algumas coisas que nós vamos trazer aqui, alguns pontos. Então, o primeiro ponto é, se eu perguntar sobre o suicídio, poderia induzir uma pessoa a isso? Esse é um mito. Porque a partir do momento que eu percebo alguma atitude dessa pessoa, por exemplo, uma pessoa que começa a falar que a vida não tem mais sentido, que eu estava olhando lá de cima do prédio, aquele prédio é alto, né? São coisas que a pessoa está falando, divagando, porque ela não consegue chegar diretamente. Então, são elementos que me dizem, olha, eu posso indagar, né? Então, questionar sobre as ideias suicidas de forma sensata, franca e ética fortalece o vínculo com a própria pessoa, porque ela vai entender que você está preocupado com ela, que você está olhando para a dor dela. Então, pode se perguntar, quando você percebe ideias ou falas dessa pessoa que podem intuir a uma ideação suicida, é importante perguntar, abordar essa pessoa, o filho, a mãe, a mulher, enfim, o colega, e dizer assim, olha, você está pensando em se tirar a vida? Né? Abordar diretamente. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, a pessoa que ameaça com suicídio só para manipular a gente. Aí nós temos uma situação bem complexa. De fato, é um mito, porque, em geral, a pessoa não fica ameaçando, né, com o suicídio. As pessoas, elas dão sinais verbais e não verbais, né? Então, não se pode deixar ou considerar ou dar espaço para esse risco, né? Levar a sério aquilo que a pessoa fala, mas também não ser refém, né, do processo, mas precisa se levar a sério essa questão. Depois, quem deseja se matar vai se matar mesmo, não tem o que fazer. Esse é um outro mito. É possível fazer alguma coisa. Se nós pensarmos assim, nós caímos ficamos imóvel diante da situação. Mas a pessoa que pensa em suicídio, né, vive uma ambivalência entre a vida e a morte, aquilo que nós líamos no texto bíblico. Então, é possível também nós darmos uma outra alternativa, né? Se a pessoa está numa ambivalência, nós podemos dar a ela uma outra alternativa. Depois, o quarto, uma vez suicida, sempre suicida. Esse é um outro mito, porque as pessoas que já tentaram suicídio podem ainda viver um longo tempo, né? Porque também temos que ver quais são ou o que levou a pessoa a uma tentativa de suicídio, né? Se é um problema psicopatológico, psiquiátrico, ou foi alguma perda, algum luto mal elaborado, né? Então, um pouco esses elementos. O outro o suicídio é hereditário. Aqui existe um fato,
que quando nós temos outros casos de suicídio no histórico familiar, existe um risco maior, mas isso não significa que é determinante, tá? Não é determinante, mas existe uma possibilidade maior de que, diante de uma situação de tensão, a pessoa venha a ter ideia suicida ou até tentativa de suicídio. A irmã Silvia pode continuar no ponto 6, quem sabe, para nós dividirmos a fala. Então vamos lá, continuando o que é mito dentro do suicídio, né? Dentro dessa temática do suicídio. As pessoas que se suicidam são egoístas e covardes, um grande mito, né? As pessoas que tiram a própria vida estão em sofrimento psíquico, né? Estão em sofrimento psíquico, e aqui não tem nada de covardia, então a única saída que a pessoa encontra é a morte. Por isso, do grupo de apoio que eu havia falado lá dos Estados Unidos, né? Mas temos grupos de apoio aqui no Brasil também, alternativa ao suicídio, né? Alternativa à morte, uma outra alternativa. Um outro mito: quem tenta se suicidar sempre tem um distúrbio mental. Não, né? Não. Está associada a outras realidades. Como nós vimos durante toda essa live, o suicídio é uma realidade multifatorial, né? Não está ligado a sofrimentos psíquicos. O oitavo mito: quando a pessoa sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo. Está fora de perigo. É um mito, porque muitas pessoas, após a tentativa, conseguem se reestruturar, aceitando o tratamento psiquiátrico e aprendem a lidar, e psicológico, né? E aprendem a lidar com o sofrimento. É uma fase que requer muito cuidado e a pessoa pode vir a ter uma outra tentativa de suicídio, ou seja, quem tenta se suicidar pode vir a tentar de novo ou não, né? Não é muito importante, vejam só, nesses mitos nós tiramos a dimensão de causa e efeito, tá? Não existe uma causa e o efeito é isso aqui. É o nono. O suicídio é uma decisão individual, já que todos nós temos o livre arbítrio. Vimos durante essa live, isso vocês já podem responder, que a liberdade efetiva da pessoa é comprometida. Quem vai tirar a própria vida não deixa sinais. Também é um mito, né? Em geral, existem os sinais, e sinais que não são tão visíveis, né? Muitas vezes são muito visíveis, muitas vezes a pessoa que vai tirar a própria vida, ela vai falar, né? Eu estou pensando nisso, e muitas vezes não vai ter sinal nenhum, são muito sutis. Por isso que nós não podemos nos culpar pela sutileza dos sinais. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não significa que o problema passou, porque a pessoa que decidiu suicidar-se pode se sentir aliviada melhor simplesmente por ter tomado a decisão. Lembram, experiência do sofrimento psíquico pula para a decisão. Então, a pessoa já tomou a decisão, já se instalou a decisão de que eu vou acabar com isso. Então, a pessoa se sente aliviada, se sente bem, porque ela vai dar um fim ao sofrimento que vive. Exatamente, irmã Silvia. Esse ponto
que requer bastante cuidado, porque às vezes, só um exemplo para nós podermos ilustrar para os que nos acompanham. A pessoa está num processo de sofrimento muito grande, ou está com uma depressão, enfim, e por um longo tempo esta pessoa vem deprimida, com fragilidade, com dificuldade, com tristeza, e em a- de uma hora para outra, de um dia para o outro, ela começa a estar muito alegre, sai com as amigas, com os amigos, compartilha coisas, faz um esporte, e aí a pessoa pensa, quem está junto com ela pensa, nossa, como ela melhorou. E aí que está o grande perigo, por quê? Porque ela já decidiu suicidar-se. E ao decidir, ela como que se sente liberta, porque ela sabe o processo, né? Eu acompanhei uma situação e aconteceu bem assim, né? A pessoa vinha num processo depressivo, depois, uns 2, 3 dias, ela ficou super bem, estava todo mundo contente, e ela acabou se suicidando. Então, para que nós possamos perceber a complexidade dessa questão do suicídio. Então, assim, é difícil ter uma resposta lógica e concreta a isso, porque existem vários fatores que estão atrelados a essa dimensão, né? E quando nós perdemos alguém, nós também perdemos uma parte de nós. Quando nós perdemos alguém próximo de nós, nós também perdemos uma parte de nós. E é por isso que acontece o luto, porque nós perdemos também uma parte de nós, né? E a partir disso, eu vejo que é importante nós pensarmos que a vida, ela é preciosa. E como nós darmos a atenção a essa vida, né? Às vezes nós damos muita atenção a coisas materiais, ao nosso celular, às nossas redes sociais, que muitas vezes as nossas redes sociais são maquiadas de uma vida feliz, de uma vida rica, de uma felicidade constante, mas isso é ilusório, né? Então, às vezes, nós ficamos nesse mundo e não prestamos atenção no mundo que está ao nosso redor, né? Não prestamos atenção ao nosso mundo interior, né? Então, vamos passar para alguns sinais de alerta que nós podemos observar nas outras pessoas. E lembrem-se que é difícil nós observarmos em nós essa, esses sentimentos ou essas ideações, né? São as outras pessoas que vão observando os nossos comportamentos e que podem nos ajudar, ou que podem nos dar também uma direção, né? Então, alguns sinais de alerta ou algumas possibilidades de risco que nós vamos trazer agora, e a primeira coisa falar do desejo de morte, de morrer, de uma forma clara ou velada. Então, aquilo que nós falamos antes. Quando a pessoa começa a falar muito em morte, começa a assistir filmes sobre morte, começa a girar muito em torno disso, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Depois, dizer que perdeu completamente a esperança é um outro sinal de alerta. Então, constantemente a pessoa está negativa, está dizendo que perdeu o sentido da vida, que não tem mais desejo de trabalhar, que não acredita mais no amor. São vários elementos que a pessoa vai falando, vai repetindo, que são palavras-chave. Isso é importante nós pensarmos. Palavras que se repetem na fala da pessoa. É isso que nós precisamos pegar. Outro, que não encontra mais um propósito ou sentido de vida, que vem aí relacionado a essa dimensão da esperança. Falar insistentemente sobre estar se sentindo oprimido ou sobre uma dor insuportável. Então, de novo, a palavra que surge, né? Eu sinto uma dor interna, eu sinto um cansaço, né? Eu não dou mais conta, eu não aguento mais. Dizer com frequência que se sente um peso para os outros. Então, esse é um outro elemento muito importante, porque entra a questão da inutilidade. Para que eu vou viver se eu não represento mais nada para o outro? Ninguém gosta mais de mim,
as pessoas, uma fala que é muito peculiar, assim, que as pessoas com ideação suicida proclamam, falam, se eu morrer ou viver, qual que vai ser a diferença? Ninguém vai sentir a minha falta, né? Então, vejam, são sinais de alerta, né, para que nós possamos também nos dar conta. Aumentar exageradamente, por exemplo, o uso de álcool, drogas ou algumas substâncias, né? Porque existe também um suicídio que ele vem por meio que é um suicídio mais longo, que é a ingestão de drogas, álcool em altas dosagens, é uma espécie de suicídio, ou seja, eu vou morrendo aos poucos. Também isso é importante prestar atenção. Agir de modo ansioso, agitado ou irresponsável, então são outros elementos que nos chamam a atenção, por exemplo, direção arriscada, é, fazer coisas de risco para que, de certa forma, eu esteja sempre no limite da vida, né? Porque eu já não estou dando valor a essa vida, então me parece que estar aí nesse processo ele é importante. Depois, alterações do sono, isolamento das pessoas, amigos, família. Claro que, e aqui eu deixo bem claro para vocês, esses elementos eles podem existir também em outros problemas psicopatológicos, né? Por exemplo, a alteração do sono pode existir na questão da ansiedade, pode existir na questão da depressão. Então, por isso que nós falamos que é complexo essa percepção, porque ele meio que se confunde no meio de outros elementos, né? Demonstrar raiva ou desejo de vingança pode estar relacionado também, ou pode estar dentro dessa psicodinâmica, tá? Alterações de humor, e aí entra também a desesperança, a desmotivação, falta de vontade, tá? A depressão ou perda de prazer, então, quando entra aí alguma dimensão psicopatológica também, indiferença afetiva, e aí também nós vemos, por exemplo, pessoas que vão doando pertences que ela valorizava, desistência de atividades que ela valorizava, então ela vai deixando muita coisa, de fazer muita coisa que ela gostava de fazer, coisas que era importante para ela, que nós reconhecíamos e vimos que era importante, pertences que ela valorizava muito, ela vai, né, abrindo mão. Então, vejam, são pequenos elementos que podem nos alertar sobre isso, né? Outra coisa é o estresse ocupacional. Às vezes a pessoa está tão sobrecarregada, que esse estresse vai gerando uma sobrecarga de um certo ponto a partir de uma cobrança excessiva. E às vezes na vida religiosa você percebe muito essa cobrança excessiva, ou até mesmo em outros trabalhos, né, existe uma cobrança excessiva. Outro elemento é a solidão, quando a pessoa começa a viver um mundo obscuro de solidão, de afastamento, né? Então, todos esses elementos são sinais de alerta, né? Sim, sempre lembrando que esses sinais de alerta, eles não podem ser vistos de forma isoladas, né? Nós podemos ver em vários outros sofrimentos psíquicos. Também tem alguns aspectos psicológicos a se considerar quando a gente pensa em uma pessoa que pensa na morte, né? Perdas recentes, junto com uma perda, eu posso perder o meu próprio sentido de vida, né? Personalidade impulsiva, né? Personalidade impulsiva, esse humor instável, ou seja, eu penso e logo faço, e numa dessa eu penso na morte. Lembra do fato do meu professor que eu contei? Se fosse uma personalidade impulsiva, então me veio esse pensamento que na terapia cognitivo-comportamental, não é a minha abordagem, mas a gente estuda todas, né? Ele se chama pensamento automático, então me vem um pensamento automático, e se eu acabasse com tudo agora?
com um comportamento impulsivo, isso acontece numa fração de tempo entre o pensamento e o ato de atentar contra a própria vida. E aqueles 3 fatores: desesperança, desespero e desamparo. Desesperança, desespero e desamparo. E vamos entrar já para ir finalizando, né, padre? Porque, vejam, nós teríamos muita coisa ainda para falar, mas temos que ir finalizando. Muitas das perguntas de vocês que nós fomos lendo, nós fomos tentando responder aqui na nossa fala, e muitas das perguntas vocês também poderão trazer para o nosso congresso, o Congresso do Centro Âncora, que vai acontecer no dia 15 e 16 de setembro. Daqui a pouco nós vamos passar um vídeo sobre o congresso, com o tema A Revolução da Ternura. Ali vocês vão poder trazer também essa temática e as suas perguntas, e muitas perguntas também vão ser respondidas. Então, a prevenção, dar outras alternativas. Nós falamos de um sentimento de ambivalência entre vida e morte da pessoa que está com a ideação suicida. Dar alternativas de vida. Nossos colegas, estou eu aqui representando a vida consagrada, o padre Alisson representando vida consagrada e o sacerdócio. Vamos dar alternativas de vida nos nossos seminários, nas nossas casas religiosas, na nossa igreja. Não alternativas de morte, de levar as pessoas ao isolamento, de rejeitar as pessoas, de fazer ironias. Volta a questão das ironias, das brincadeiras desrespeitosas, das rejeições, dessas brigas internas que levam ao isolamento. Vamos dar motivos para a pessoa escolher a vida, né? Acessos especializados. Se alguém apresentou algum sinal de alerta, imediatamente dar a essa pessoa a possibilidade de um processo. Veja, eu já escutei dentro da vida religiosa: a irmã não está tão mal assim para receber esse tipo de ajuda. Veja, nós temos que esperar que a pessoa tente suicídio ou tenha um outro ato contra a própria vida para que a gente ofereça ajuda, né? Então, a qualquer indício, nós temos que oferecer à pessoa uma ajuda, porque o processo é muito curto. E nós temos aí outros grupos, o Centro de Valorização da Vida, nós temos em Curitiba, em diversos lugares do país, esse Centro de Valorização da Vida, que são grupos de apoio que ajudam pessoas que não só passam por crises assim de ideação suicida, mas também acolhem as famílias enlutadas. O luto já é difícil, e o luto por suicídio, porque um ente querido cometeu suicídio, ainda é mais difícil. É muito mais doloroso, muito mais complexo a elaboração desse luto. Então, nós temos esses centros de valorização da vida, que também podemos acessar. Quero concluir agradecendo a todas as pessoas que ficaram conosco até esse momento, para essa reflexão tão importante. Nós sabemos que não fomos capazes de responder todas as perguntas pela complexidade do tema, mas esperamos ter dado alguns caminhos de compreensão dessa realidade, caminhos de reflexão sobre a psicodinâmica do suicídio, um olhar numa outra perspectiva. Agradecemos e queremos deixar a nossa mensagem de que
uma alternativa é a vida, né? É o Senhor que nós seguimos, que é o Senhor da vida. Nós seguimos o Deus dos vivos, né? E passo a palavra, então, ao Padre Alisson. Todos aqueles que nos acompanham, nós falávamos que queríamos dar alimento, como no texto inicial, e esse alimento é justamente isso que a irmã Silvia falava, da possibilidade de dar espaço para que a pessoa se manifeste, para que a pessoa fale. A fala é muito importante. Nós temos muitas possibilidades de ajudar as pessoas, dando esse espaço também e observando, não esperarmos que as coisas cheguem ao limite, mas quando observarmos algo estranho ou diferente, porque quando nós convivemos com a pessoa, nós percebemos quando ela muda as atitudes. Então, por que não conversar, perguntar, oferecer possibilidades? Nós sabemos que ainda a questão de acesso à psiquiatria, à psicologia não é tão fácil, mas é possível nós conseguirmos, através das universidades, enfim, várias outras maneiras de conseguir também um profissional, ou o Centro de Valorização da Vida, que tem várias linhas abertas para uma ligação, para que possa ajudar também as pessoas. Então, assim, não vamos deixar as pessoas sozinhas, né? Não vamos nos ausentar, mas vamos nos colocar na presença delas. Quando eu vejo que algo não está caminhando bem, eu vou ao encontro. E aí, sim, nós estamos, como diz o texto bíblico, escolhe, pois, a vida, né? Eu vim para que todos tenham vida. E se a missão de Cristo é eu vim para que todos tenham vida e ele nos deixou como seus missionários, como cristãos batizados, a nossa missão também é eu vim para que todos tenham vida. Então, você que está conosco hoje e você que vai nos assistir depois, que vai ficar gravada esta live, você foi chamado à vida e você veio a este mundo e está neste mundo para promover a vida e ajudar para que outros tenham vida. Então, esperamos que esse momento que tivemos possa ter dado caminhos e luzes para vocês. Então, muito obrigado. E agradeço também, irmã Silvia, pelo convite, né, irmã Silvia, de podermos partilhar juntos nesta tarde. Muito obrigado. Nós teremos agora, nesse momento, obrigada, Padre Alisson, foi muito rico. É sempre muito bom trabalhar com você e conversar sobre esse tema importante. E nós sempre aí conversamos muito sobre aquilo que pode ajudar a vida religiosa e sacerdotal em todo o Brasil. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a todos vocês mais uma vez. E nesse momento nós vamos ver um vídeo, então, que vai falar sobre o nosso congresso do Centro Âncora. Vamos aguardar a irmã Daniele, que vai passar o vídeo para nós. Então, está aí o nosso congresso,
que vai acontecer nos dias 15 e 16 de setembro. Você está convidado com o tema A Revolução da Ternura, a ternura que nos abraça e nos dá, e é uma outra alternativa. Escolhe, pois, a vida. Venha participar conosco presencialmente. Seria ótimo ter a sua presença aqui conosco, ou online. O link do congresso também estará aí, e já está aí também o link para emissão do certificado da sua presença nessa live. Muito obrigada, que Deus nos abençoe neste final de tarde.